Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao verso 8. Leitura alternada. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou a Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem que seja, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que está será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ó Pai, nós carecemos de ouvir a tua voz. O Senhor tem misericórdia de nós esta noite, ó Pai, e fale conosco. Que os nossos ouvidos possam ser abertos pelo teu Espírito agora. Amém. Para que o Senhor possa nos comunicar as tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, infelizmente, o céu não nos encanta tanto quanto encantou os nossos antepassados. Se você ouvir os hinos mais antigos, você vai ver que os nossos antepassados, eles davam muita ênfase ao novo céu e à nova terra. Hoje se prega muito pouco e canta-se muito pouco sobre o novo céu e a nova terra. Hoje se fala muito pouco sobre vida eterna, sobre bem-aventurança eterna. Hoje se fala mais sobre prosperidade material do que prosperidade espiritual. Hoje se fala mais das bênçãos temporais do que das bênçãos atemporais. Hoje se fala mais da terra do que do céu. O Senhor Jesus nos alertou com respeito a isso. Lá no Sermão do Monte, ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corrói, nem os ladrões escavam e roubam. O apóstolo Paulo nos alertou sobre a importância de se pensar, de se dar mais ênfase ao céu do que à terra. Escrevendo aos Colossenses, Paulo diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra do Pai. Mas ele não diz apenas buscai, ele diz: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. E nós temos aí um imperativo, não é uma opção, mandamento. Buscai, pensai nas coisas lá do alto.
Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. O apóstolo Paulo, ele nos ensinou que nós devemos ter o nosso coração totalmente conectado no céu, para que nós possamos ter força para vencer as tribulações, as dificuldades, as intempéries da vida. Ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz mais: porque eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Você parou para pensar sobre isso? E Paulo diz: eu tenho por certo. É uma linguagem tirada da matemática, que é uma ciência exata. Ele não diz: olha, eu acho, creio que deva ser. Ele diz: nós temos por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado à glória que há de vir em nós. W.A. Criswell tem uma frase lapidar que diz: não há dor aqui na terra que não seja curada no céu. Não há dor aqui na terra que não seja curada no céu. Pergunta para você e para mim hoje: você tem pensado no céu? Você tem pensado na vida eterna? Irmãos, durante muitos anos eu vivi equivocado, enganado. Eu achava que eu iria morrer. Eu não vou morrer. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Todo dia eu estou morrendo. Lutero dizia: eu vivo como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e vai voltar amanhã. Eu tenho muito carinho por Lutero, eu tenho muito respeito por Lutero, mas eu discordo da frase de Lutero. Nós temos que viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e pode voltar hoje ainda. Amém. Essa é a nossa expectativa. Eu tenho expectativas para o meu casamento. Eu tenho expectativas com relação aos meus filhos ainda. Eu quero ver os meus netos. Eu tenho expectativa com relação ao meu ministério. Muita expectativa. Mas minha maior expectativa é o céu. Eu tenho pensado muito sobre o céu. E que eu saiba, eu não estou doente. E eu quero hoje partilhar esse versículo com vocês. Eu quero fazer exposição deste texto hoje. E eu quero despertar o seu coração e o meu coração, para que nós possamos pensar mais no novo céu e na nova terra. A primeira coisa que você e eu temos que ter em mente é o que significa novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra fala da redenção do cosmos, do universo, do ser humano. Muitas vezes nós achamos que só nós seremos redimidos na nova criação. Mas a Bíblia diz que a natureza geme e chora, esperando a redenção dos filhos de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, verso 19, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, haverá um dia que tudo vai ser redimido. Se não houvesse a queda, a primeira criação já seria suficiente. Mas o texto diz: passaram-se o primeiro céu
e a primeira terra. Por isso, irmãos, aquilo que é iniciado lá em Gênesis será concluído aí no capítulo 20, 21 e 22 do livro do Apocalipse. Você pode pegar um dia e estudar os 3 primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, e depois estudar o capítulo 20, 21 e 22 de Apocalipse. Você vai ver que eles se fecham igual uma luva, porque a antiga criação ela foi maculada pelo pecado. Essa antiga criação maculada pelo pecado, diz a palavra de Deus, que será removida, dando lugar a uma nova criação, toda ela glorificada. Isso significa novo céu e nova terra, redenção. E é interessante que na nova terra, no novo céu, não haverá nada maculado, nenhum pecado. Olha o que diz aí no capítulo 21, verso de número 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existirá. Lá na Nova Jerusalém, na nova terra, no novo céu, não haverá separação, segregação. Diz o texto aí que o mar não mais existirá. Nós temos que entender que João se encontrava preso na ilha de Patmos, a 100 quilômetros da sua igreja, a igreja de Éfeso. E o que separava João dos irmãos lá em Éfeso? O mar. Ele diz, olha, não vai haver mais separação, não haverá mais segregação. A nossa comunhão uns com os outros será perfeita, nada vai poder se interpor entre a nossa comunhão interpessoal e a nossa comunhão com o Senhor. E nós não podemos esquecer que nos dias do apóstolo João, nós não tínhamos bússolas, nem instrumentos de navegação. Por isso que no capítulo 20 aí, no verso de número 13, está aí, ó, deu o mar os mortos, que nele estavam, a morte e o além entregaram os seus mortos, que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. O mar também é símbolo daquilo que traz sujeira, é símbolo de contaminação. Lá em Isaías 57, 20, diz que na Nova Jerusalém não vai haver mar, porque não haverá mais os perversos, que são comparados ao mar agitado, que macula, que traz sujeira, imundícia. O mar vai ser aquietado, ele não trará sujeira. Então, a primeira coisa, não haverá segregação, não haverá sujeira, não haverá contaminação. Mas a Bíblia diz também que na Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, não haverá nenhum tipo de dor, ou nenhuma dor. Verso 4, ele julgará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, dores físicas nós não teremos lá, dores emocionais nós não teremos lá, dores morais nós não teremos lá, dores espirituais nós não teremos lá. Irmãos, livre da artrite, dor de cabeça, cólica, cansaço, depressão, opressão, decepção, tudo aquilo que enfeia a nossa vida será varrida da Nova Jerusalém. Já parou para pensar sobre isso? Irmão, você sabe o que eu sinto dor? Sabe que você sente dor? Porque você ainda não ressuscitou. Simples assim.
Enquanto nós estivermos neste corpo, nós teremos dores físicas. Envelhecer é uma bênção, irmãos, mas dói. Dói. Dores emocionais. Por mais que você seja bem resolvido, você vai ter dores emocionais. Por mais que você seja dedicado, consagrado ao Senhor, você vai ter dores morais. Às vezes vergonha do nosso próprio pecado. Às vezes vergonha de um pecado cometido por uma pessoa que nós amamos muito. Enquanto nós estivermos aqui no andar de baixo, nós iremos ter decepção. Nós iremos decepcionar as pessoas. E nós iremos nos decepcionar com as pessoas. Irmãos, diz a palavra de Deus que não haverá lá lágrima. Toda lágrima será enxuta. E é interessante que nós entramos no mundo chorando e nós saímos do mundo chorando. Mas nós não continuaremos chorando. Amém. Toda lágrima vai ser enxugada dos nossos olhos. Amém, Senhor. Irmãos, não dá para ler este texto sem se emocionar. Não dá para ler este texto sem ficar comovido com a graça de Deus. Irmãos, todos aqueles milagres extraordinários realizados por Jesus, narrados pelo evangelista João, todos eles tinham o mesmo objetivo: mostrar para mim e para você que Jesus é o Cristo. E para que você e eu creiamos que Ele é o Cristo, para que você e eu tenhamos a vida eterna. Irmãos, Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos, mas ele morreu. Jesus multiplicou pães, multiplicou peixes, mas o povo voltou a ter fome. Jesus curou um cego de nascença, mas ele morreu depois. Jesus curou a distância, mas a pessoa morreu depois. Jesus ressuscitou uma adolescente que tinha acabado de morrer, Talita. Depois ressuscitou um jovem que estava a caminho do cemitério. Depois ressuscitou um homem que há 4 dias havia sido sepultado. Isso significa que ele tem um poder total e absoluto sobre a morte. Irmãos, quando a ideia do novo céu e da nova terra entra na mente e no nosso coração, a gente passa a ver a vida de forma diferente. Fui pregar no velório de uma mulher, a mais piedosa que eu conheci na minha vida, Zindalva, membro de uma congregação nossa lá em São Miguel do Ano. Que mulher crente, que mulher crente, que mulher piedosa, que mulher comprometida com Deus. Cheguei lá, muita gente chorando, lamentando a morte de Zindalva. Eu vi aquele caixão na horizontal e todo mundo na vertical. Aí veio na minha mente, no meu coração, com certeza foi Deus. Falei: ninguém se encontra mais de pé aqui do que Zindalva. Aí eu preguei sobre o perigo de enxergar apenas com os olhos físicos. Quanta gente morta tinha no velório de Zindalva. Ninguém estava mais viva do que Zindalva no nosso meio. Humanamente falando, só havia uma morta ali, Zindalva. Biblicamente falando, tinha centenas de mortos, mas Zindalva estava viva com o Senhor. Irmãos, a morte já não mais existirá. E é interessante que diz que a morte não mais existirá, nem o subproduto da morte. Quais são os subprodutos da morte aí? Luto e pranto. Vocês perceberam no texto? Não haverá mais a morte e nem o subproduto da morte, que é o luto
de um ente querido. E olha, eu sou favorável que nós choremos, que nós lamentemos a morte, porque a morte é o salário do pecado. Às vezes eu vejo gente dizendo o seguinte: eu nem ligo para a morte. Eu ligo. Eu acho que nós temos que chorar, nós temos que lamentar. A Bíblia diz que nós temos até que chorar com os que choram. A morte não é bonita não, irmãos. É resultado do pecado. Mas a morte já morreu na morte de Cristo, segundo John Owen. E o subproduto da morte, pranto, choro. A morte já foi vencida, irmãos. A Bíblia diz que ela já foi nocauteada. Irmãos, quando você lê esse versículo aqui, ele te enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, porque as primeiras coisas passaram. Sabe qual versículo me veio à mente? 2 aos Coríntios 1, 3, que diz que o nosso Deus é o Deus da consolação. Já leu isso na Bíblia? Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. Não tenho mais dor, não tenho mais lágrima, não há morte, nem o subproduto da morte, luto e pranto. Irmãos, os que não entrarão no céu, porque o céu é para todos, mas não para tudo. Deixa eu repetir. O céu é para todos, mas não para tudo. Tem uma lista aí, ela não é fechada, ela é mais ampla. Aqui ela está condensada. Diz primeiro, os incrédulos. Quem são os incrédulos? Aqueles que não creram no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foram todos aqueles que rejeitaram a mensagem do arrependimento dadas por Deus. São aqueles que buscaram a autossalvação, a autojustificação. Diz o texto que eles não entrarão no céu. Diz que os abomináveis são aqueles que se entregam a toda sorte de pecado e devassidão. Talvez uma tradução mais interessante seria aqueles que praticam coisas vergonhosas. Vergonhosas. Diz que os assassinos, aqueles que não respeitam a sacralidade da vida, que não reconhecem a vida como sendo dom de Deus. Aborto, assassinato, aborto. Diz que os impuros, quem são os impuros? São os depravados sexuais, aqueles que se entregam à pornografia, à pedofilia, à zoofilia. São os habitantes de Sodoma e Gomorra dos dias atuais. Irmãos, as nossas crianças estão sendo sensualizadas com 3, 4 anos de idade. E aqui eu quero abrir um parêntese aqui. Eu não tenho Facebook. Louvado seja Deus. Eu dou glória a Deus por não ter. Mas eu fico sabendo que alguma mãe desavisada coloca foto de filha de 5, 6 anos de idade de biquíni no Facebook. Você não sabe quem está vendo a foto da sua filha lá. Pode ser um pedófilo. Você já está sensualizando a sua filha. Por isso que as crianças, as meninas estão menstruando muito cedo. Elas estão sendo sensualizadas demais. Meninos também. Nós vivemos numa sociedade muito depravada, muito permissiva. Nós, no conselho da nossa igreja, nós tivemos que escrever um documento aqui, afirmando e reafirmando que nós somos contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso era impensável há 10 anos atrás. O pastor precisava de fazer um documento e entregar para as pessoas. Nós somos contra sexo antes do casamento, fora do casamento. Diz também que os feiticeiros
os macumbeiros, os necromantes, os espiritualistas, aqueles que consultam mortos, não entrarão no reino do céu. Eles fazem caridade, mas a Bíblia diz que nós não somos salvos pela caridade, nós somos salvos pela obra de Cristo. Irmãos, cuidado com este povo que tem cara de princesa e moral de cara de burro. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Fulano é muito bom, só falta ser convertido. Ele é péssimo. Ele é péssimo. Ele pode ser um ente social interessante, mas espiritualmente falando, a Bíblia diz que ele está morto, que ele está escravizado. Os idólatras são aqueles que se ajoelham diante de imagens, de escultura, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não veem, que tem mão, mas não apalpa, tem pernas, mas não anda. O único que você pode adorar, que é a imagem perfeita, é Jesus Cristo. Os mentirosos são aqueles que mentem de forma contumaz, são os discípulos do pai da mentira, aqueles que falam uma coisa e vivem outra, tratam e não cumprem. Irmãos, se você acompanhou com os olhos o texto, você vai ver que eu saltei no verso 7, aí, no verso 8, eu saltei os covardes. Eu soltei. Foi estrategicamente que eu soltei. Por quê, irmãos? Quem são esses covardes aqui? São aqueles que não tomam uma decisão por Cristo. Eles ficam em cima do muro. Jesus Cristo alertou os seus discípulos: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. E toda língua vai confessar Jesus como Senhor. Nós lemos isso aqui hoje. Agora, uma língua só tem que confessar que é seu Senhor para que você seja salvo. É a língua de Jesus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai. Covarde. Você não pode ser covarde. Você tem que tomar uma postura. Você não pode negar o seu Senhor. Você não pode ter vergonha da sua fé. Você não tem vergonha do seu time. Às vezes você não tem vergonha daquela roupa feia que você põe, aquelas camisas florais que eu uso, eu não tenho vergonha dela. Às vezes a gente tem vergonha de professar a nossa fé em Cristo. A gente tem vergonha de falar que é crente. Olha, eu não falo que sou evangélico, eu não gosto. Porque quando fala que é evangélico, mistura a gente. Cristão, praticamente não está falando nada mais. Sou cristão, todo mundo fala que é. Eu gosto de falar que eu sou crente. Aí me coloco no meio daquele povo doido mesmo, e eu sou daquele povo doido, aquelas irmãs que usam coque, que eu gosto delas, elas oram muito, louvado seja Deus. Pelo menos ele sabe, ele é doido, mas não é perverso. Ele é doido, mas crê em Deus, é apaixonado por Jesus. Eu prefiro, eu vou apresentar como crente, eu gosto. E Abraão é apresentado como crente. Eu gosto de ser apresentado como crente. Não fala que eu sou presbiteriano, fala que eu sou crente em Jesus Cristo. Irmãos, por que nós iremos morar no céu? Por que nós iremos morar na nova terra? Verso 2 aí. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Por que nós iremos morar no céu, irmãos? Porque Deus quis. Pronto. Olha o que diz o texto. Que descia da parte de Deus. Irmãos, novo céu e nova terra não é um projeto humano. É um projeto divino, soberano de Deus. O véu
não foi rasgado de cima, de baixo para cima. Ele foi rasgado de cima para baixo. A Nova Jerusalém, ela desce. A ideia partiu de Deus. Deus assim quis. Ele não é obrigado a salvar ninguém. Ele salva por sua livre vontade, sua livre graça. É porque Ele quis. Não há mérito em nós. É graça de Deus. Porque nós iremos morar no novo céu e na nova terra. Porque Ele providenciou meios para que isso acontecesse. Olha o verso de número 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Irmãos, por que nós iremos morar no céu? Porque Ele providenciou meios para que isso acontecesse. Tudo está feito. Essa palavra aqui faz eco com a sexta palavra da cruz. Está consumado. Que por seu turno faz coro com Colossenses 2,14, que diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Irmãos, que coisa maravilhosa. Ele providenciou meios. E o texto diz aqui que nós iremos habitar no céu, porque Ele é gracioso. Olha o que diz aí, continuando o verso 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça. Irmãos, Isaías 55 fala que Jesus veio para saciar a sede dos sedentos. A água, ela não é só graciosa, mas ela é abundante. É para você saciar. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, você vive no século 21. Para você, água é só fazer isso aqui, ó, numa coisa chamada torneira, e você tem. Imagina aquela época, você vivendo naquela região, como era difícil a água. Quando Jesus usa essa figura da água em abundância, imagina o crente, há 2000 anos atrás, pensando que ele vai ter água em abundância. Água da vida. A figura para a gente hoje, olha, eu quero água. Às vezes você e eu não prestamos atenção no contexto. Quando foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito. Os primeiros ouvintes. Irmãos, não é apenas água, mas é água em abundância. Irmãos, nós podemos afirmar categoricamente que a graça de Deus está no planejamento do Pai. A graça do Filho está na execução. E a graça do Espírito está na aplicação da salvação. Há um complô da Santíssima Trindade. O Pai planejou, o Filho executou, e o Espírito Santo aplicou a mensagem do Evangelho. Há uma conspiração santa. Que santa conspiração é essa? Onde o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplicou. Louvado seja Deus. Irmãos, por que nós iremos morar no novo céu e na nova terra? Porque Deus quer ter uma íntima e plena comunhão conosco. Irmãos, o verso de número 7 diz que nós estaremos pertinho do Senhor. Nós desfrutaremos da nossa plena filiação. Da nossa plena filiação. Estaremos face a face com o Senhor. Irmãos, uma das passagens mais comoventes da Bíblia é João 14. Jesus fala da sua morte. Os discípulos são tomados por um sentimento de orfandade. Aí Jesus sai, acalmando os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. A gente acha que Jesus está lá preparando o lugar. O lugar já está preparado, irmãos. Ele preparou na cruz. Jesus não é pedreiro, não. Já preparou esse lugar. Ele preparou na cruz. Você e eu já recebemos o passaporte da vida eterna. E nós iremos um dia desfrutar dessa plena comunhão com o Pai. Irmãos, por que nós iremos morar no novo céu e na nova terra? Porque nele nós somos vencedores. Olha o verso de número 7. O vencedor herdará estas coisas. Que essas coisas são estas? O que nós lemos antes, é claro, né, irmãos? Estas coisas. E eu lhe serei Deus. Olha a plena comunhão aí. E ele me será filho. Irmãos, nós não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Irmãos, por que nós somos vencedores? Porque os nossos olhos estão fitos no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Eu queria que você voltasse a sua Bíblia no capítulo 17, verso 14. Se você quiser grifar a sua Bíblia, você pode grifar e falar o seguinte: é o Apocalipse resumido. Se você quiser um versículo para resumir o livro do Apocalipse, é o capítulo 17, verso 14. Se você tiver alguma dúvida, converse com o pastor Jabas depois. Capítulo 17, verso 14. Irmãos, vamos ficar de pé para ler esse versículo? Juntos. Eu coloco na minha Bíblia, tema central do livro. Toda vez que eu leio o livro da Bíblia, eu procuro o tema central do livro. Na minha opinião, é o tema central do livro do Apocalipse. Vamos ler juntos, vamos lá? Pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Aleluia. Irmãos, diz o texto que o Cordeiro venceu. Mas quem venceu junto? Os eleitos, os fiéis, aqueles que se encontram juntamente com o Cordeiro. Irmãos, eu termino com duas aplicações. Tirando aqueles irmãos que serão levados para a glória quando Jesus voltar, todo ser humano que nasceu e vai nascer, morreu ou está morrendo. Você não tem como fugir dessa verdade. E eu termino dizendo que novo céu e nova terra não é uma muleta religiosa que eu apoio para fugir do horror da morte. Deixa eu repetir. Novo céu e nova terra não é uma muleta que eu me apoio para fugir do horror da morte, mas é uma promessa gloriosa do Senhor. Volta para o capítulo 21. Vamos ler juntos o verso 5, vamos lá? E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, a ênfase aqui é maravilhosa, porque no capítulo 20, verso 1, João diz assim: vi novo céu, nova terra, ouvi uma voz. Agora ele diz que é a própria voz daquele que se encontra assentado no trono, dizendo: escreve, porque essas palavras são fiéis e elas são verdadeiras. Irmãos, eu queria que você saísse daqui hoje pensando no novo céu, na nova terra, mas que você não fosse egoísta. Pode se sentar. Que você saísse daqui hoje também anunciando
novo céu e nova terra. Irmãos, você não sabe o seu dia. Todos nós aqui temos uma senha, mas ninguém sabe o número da senha. Quem sabe, daqui a pouquinho grita, 8.879. Você olha assim, é assim. Então, irmãos, o céu é um lugar preparado para aqueles que se prepararam pela graça e misericórdia do Senhor para ele. Se o céu não te encanta hoje, é bem provável que você ainda não é um cidadão de lá. Então eu queria orar agora para você. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu queria que você fizesse isso hoje. Arrependesse dos seus pecados. Confessasse os seus pecados. Entregasse a sua vida para Jesus. Segundo grupo, se você ainda não está vivendo essa intensidade, eu queria que você vivesse uma fé cristã mais intensa, mais robusta, com laço, para que você possa resistir às lutas da vida. Quando você olha para o céu, a terra fica mais leve, mais leve. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, nós queremos te louvar e nós queremos te agradecer. Queremos te louvar, ó Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, mas louvado seja o teu nome, ressurgiu dentre os mortos, para nos justificar. Queremos te agradecer, ó Pai, que por meio de Jesus Cristo nós temos perdão dos nossos pecados e nós temos a certeza do novo céu e da nova terra. Se tem alguém aqui ainda, ó Pai, que não entregou a sua vida para Jesus, que ela possa tomar essa decisão hoje de abrir o peito e receber a Cristo. Se tem alguém aqui, ó Pai, que não tem pensado nas bem-aventuranças eternas, que essa pessoa possa pensar, que ela possa anunciar as bem-aventuranças eternas. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.